Bom, hoje em Astronomia em 5 minutos nós vamos conversar sobre o driver, né, sobre o programa ou projeto Equemod para montagens Skywatcher. Esse programa ele é sensacional. Então eu reservei aqui para mostrar para vocês porque eu acho que vale a pena quem usa uma montagem Skywatcher e usa computadores, esse programa ele é basicamente indispensável. E na minha opinião ele é o mais avançado que eu conheço em termos desses programas que controlam telescópios por meio de drivers, né? Bom, então vamos lá, vamos começar. Primeiro vamos entender o que é o ASCOM, né? Então o ASCOM a gente já fez uns 5 minutos explicando, né? Mas o driver ASCOM, então, é uma forma, lembrando, que a gente tem de conectar um telescópio a um programa de computador. Então, só lembrando aquela história dos drivers, né, de antigos, de Windows e tal, que cada programa tinha que ter uma impressora no DOS, tinha que ter um driver para aquela impressora específica. Isso no Windows virou um driver do sistema operacional, de tal modo que qualquer programa roda qualquer driver que está instalado. Então, o ASCOM ele é mais ou menos nessa ideia. E o que é o Equemod? O Equemod é um projeto com vários programas, dos quais eu vou falar especificamente do EQASCOM, né, que é um driver ASCOM para as montagens Skywatcher, tipo AZ EQ6, HEQ5, AZ EQ5, EQ8 e por aí vai, que são montagens excelentes. Bom, essa aqui é a cara do EQASCOM quando você conecta. Então você instala o driver, tá certo? E quando você conecta, a cara dele é essa. Então ele mostra para você o tempo todo, ele mostra na realidade qual é que é o tempo que está passando no meridiano, que é LST, tá certo? Que é exatamente o tempo sideral, né? Que é o tempo que está passando naquele momento no meridiano. Então isso quer dizer o quê? Nesse caso aqui, que se eu orasse na direção do meridiano, a ascensão reta seria 23 horas, 17 minutos e 11 segundos, tá certo? Bom, RA-DEC, ele mostra a altura e o azimuth do objeto, tá certo? Isso aqui você pode controlar o telescópio pelo computador, mandando ele para a direita, para a esquerda, quantas vezes você quiser, com a escala que você achar que é melhor, tá certo? Isso aqui você escolhe qual é o tipo de tracking que você vai fazer. Se você está fazendo um tracking de uma estrela, se você está fazendo um tracking da Lua, do Sol, de um cometa, então ele consegue fazer o tracking de vários objetos diferentes, né? Bom, essa opção aqui também é uma opção muito interessante, que a gente chama de parque. O que é parque e o que é home, para vocês entenderem. O home de uma montagem é uma posição fixa da montagem de hardware, que tem lá um switch, lá tem uma chave qualquer, que na hora que o telescópio passa ali, ele sabe que está sempre naquela posição. Então, quando você diz vai para o home, ele simplesmente sincroniza o telescópio, porque ele sabe exatamente qual é o ângulo que o telescópio está. Quando você fala parque, é uma outra coisa. É simplesmente você está mandando o telescópio para a posição que ele vai dormir, que ele vai descansar, que você vai desligar. Isso é importante porque quando você tem um observatório, tipo um roll-off, por exemplo, que o teto move, é muito comum que o telescópio vá para fora do prédio quando ele está ligado. E quando você vai desligar, o telescópio vai para dentro. Então você vai mandar um parque. E uma das vantagens do Equemod é que você define qualquer posição de parque. Então na hora que você está com o telescópio sincronizado, né, você sincronizou, e você move ele na mão, na hora que ele ficou na posição que você quer, você simplesmente diz Define New Park Position aqui, e ele vai dizer e vai sempre fazer o parque e o unpark ali, você não precisa ficar fazendo home, tá? Outra coisa legal dele é que ele tem um modelo de alinhamento. Então, por exemplo, cada vez que você sincroniza um objeto, ele guarda ali dentro, e quando ele dá um go to na montagem, ele corrige porque a montagem não está bem alinhada. Então, quanto mais objetos você tem sincronizado no céu, mais preciso vai ser o go-to dele. Então isso é muito legal, né? Às vezes, se você desincronizar isso, você tem que apertar o clear aqui, ele tem um botão de clear, né? Que você apaga todas as coisas que ele gravou dessa sincronização, né? Aqui são informações do sítio que você está, latitude e longitude. Você também pode mexer no Pulse Guide. O que é o Pulse Guide? O Pulse Guide é a substituição do ST4 para guiagem. Então, quando você guia um telescópio pequenininho, né, você usa um telescópio para guiagem, você usava antigamente um cabo especial chamado ST4, tá certo? Então, por causa desse ST4, ele recebia as mensagens e já mandava direto, o pulso, ele mandava direto para a montagem.
tá certo? Hoje em dia, praticamente ninguém usa mais isso. Você só usa a comunicação com a montagem, porque isso já é feito automaticamente usando o Ascom, o Pulse Guide. Então, se a sua guiagem não tiver muito legal, você pode ajustar aqui a velocidade do Pulse Guide até ele ficar com a velocidade que o erro é o menor possível. Então isso aqui é uma coisa muito legal dessa montagem, desse programa, né? Bom, você tem aqui configurações de joystick, coisas desse tipo, né? Bom, você pode ligar um joystick desses comuns nele e mexer a montagem, mesmo ligada no computador, com o joystick. Então você compra um joystick desses R$40 aí, né? E aí você vê, aí você pode programar, mas ele dá aí mais ou menos o padrão do que você faz. Então, se é movimento lento, se é alinhar, se é a velocidade que ele anda e assim por diante, né? Então você pode fazer várias coisas com o joystick, né? Quais são as funções que ele tem? Bom, esse programa tem uma infinidade de funções, né? Então, ele controla a montagem via Ascom, né? A resolução do GoTo também é muito grande, é muito legal, né? Ele tem várias variáveis, velocidades de movimento, né? Ele faz sincronização, ele busca em espiral algum objeto, né? Ele faz vários tipos de velocidade de tracking, como eu falei, sideral e tal. É um programa muito legal que tem muitas funções. Como é que você conecta ele numa montagem Skywatcher? Basicamente é assim, ó, você tem o computador aqui que a gente vê à esquerda. Nesse computador você tem um programa de planetário que você tem a plataforma Ascom, né, que como eu mostrei no outro vídeo, você instala, isso tem que ser instalado antes. Você tem o driver Ascom, no caso aí é o EQMode, é o EQ Ascom que você instala. Isso está ligado numa interface serial, tá? Que pode ser uma conversão aqui USB ou RS232 direto, e ela conecta aqui no próprio controle manual do SimScan. Com o manual do SimScan você liga direto na montagem. Existe a possibilidade do EQMode de você controlar ele diretamente com o cabo ligado direto no computador na montagem. Isso permite a operação totalmente remota. Eu particularmente prefiro ter o controle manual e eu fico mexendo nele a hora que eu quiser, entendeu? E aqui no controle manual, como é que a gente faz? Na realidade, no controle manual, a gente vai fazer o seguinte, você vai ligar, né, a montagem, você vai dando Enter lá, você não precisa se preocupar com botar nada, tipo latitude, longitude, horário, pode deixar o que está lá dentro, tá certo? Por quê? Porque isso aí tudo o Ascom ali, o EQ Ascom é que vai controlar. Então o que está no controle da mão já não interessa mais. Aí você simplesmente vai lá para Utilities, né, dá um Enter e põe PC Direct. Quando você põe Enter PC Direct, aí ele consegue fazer a conexão. Se você simplesmente conecta a montagem e não faz nada disso, ele não vai achar, vai ser como se ele não tivesse a conexão. Ele tem que estar no modo PC Direct do Hand Control para ele funcionar. Agora, se você fizer o cabo direto daqui para cá, e não, ele funciona quando liga, tá certo? Isso é para operações remotas. Então espero que vocês tenham gostado aí, e recomendo muito o EQ Ascom. Se você gostou, inscreve-se no canal, ativa o sino e dê o like no vídeo, e se quiser se tornar membro e ajudar a gente aí, a gente tem 3 canais no Telegram, que a gente disponibiliza para conversar com o pessoal sobre astronomia e sobre vários assuntos, filosofia, história e por aí vai. Então, quem tiver interesse aí para ajudar a gente, é só se tornar membro do canal, e até a próxima.